Jeremias 9, vamos ler somente os versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos como ela é maravilhosa, né? Um texto, um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, para um povo totalmente diferente do nosso, numa língua totalmente diferente, uma cultura, né, tão diferente da nossa. O texto é preservado e quando nós lemos hoje aqui num contexto totalmente diferente, nós somos abençoados, né? Deus usa essas palavras para nos edificar. Isso é prova do amor de Deus, o amor que Ele tem com o seu povo, né? O cuidado, o zelo que Ele tem com os seus filhos, né? E é um privilégio para nós sermos parte do povo de Deus, porque nós ouvimos e somos abençoados pela palavra do próprio Deus. Esse texto tem uma lição muito importante. Calvino já disse certa vez que a sabedoria verdadeira consiste em conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. E é essa lição que esse texto vai nos trazer. Todos os crentes devem ter a consciência que tem uma responsabilidade de conhecer mais e mais o Senhor. Afinal de contas, nós fomos separados para isso, para conhecer, para ter um relacionamento com Deus, né? E nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Nós temos os recursos para conhecer mais e mais ao Senhor. Muitas vezes nós nos acomodamos, nós fazemos parte de uma igreja que a liderança tem muito cuidado em trazer um conteúdo substancial, assim, substancioso, para nós vivermos assim a nossa vida espiritual. E nós ficamos acomodados em somente recebermos disso, como se fosse apenas o papel dos pastores, dos presbíteros, da liderança da igreja. Mas deve ser assim um esforço de todo crente, de todo filho de Deus, buscar mais conhecimento de Deus através do estudo da sua palavra, da leitura da sua palavra. É dessa maneira que nós vamos ficar preparados para enfrentar as questões que o mundo levanta, né? Nós vivemos num mundo assim mergulhado na perversão e no pecado, e sempre estamos sendo chamados para responder questões de acordo com a nossa fé. Se nós não nos esforçarmos para conhecer mesmo de uma maneira aprofundada a palavra de Deus, nós não vamos saber responder e a nossa voz vai perder a relevância. Então, o chamado da palavra de Deus, de conhecer mais a Deus através da sua palavra. Jeremias foi um profeta que viveu num tempo muito difícil. O povo estava mergulhado no pecado, e isso fazia com que ele sofresse bastante. Quando ele iniciou o ministério dele, o rei era Josias. E Josias era um rei crente. A Bíblia fala que Josias fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou do caminho do Senhor. Mas os seus sucessores foram terríveis. E foi durante o reinado desses reis, que foram Jeoaquim, Zedequias, Joacás e Joaquim, que Jeremias exerceu o seu ministério na maior parte, né? E esses reis, eles cometeram muitos pecados, eles foram reis muito idólatras, e eles praticaram coisas abomináveis mesmo, diante de Deus. E Jeremias pregava duramente contra eles. Além de pregar contra os reis, Jeremias pregava também contra os sacerdotes que prestavam um serviço espiritual
corrompido, né? Os sacerdotes que se aproximavam das autoridades, mas eles não cumpriam fielmente o ministério deles. Também foi alvo da pregação de Jeremias. E no meio disso tudo tinha o povo de Israel. O povo de Israel que não estava ali também de maneira inocente. O povo também pecou e o povo gostava dessas práticas idólatras e se curvava perante outros deuses. Então a idolatria era o grande problema, era o grande pecado do povo de Deus. E isso nos mostra que a idolatria é o problema do ser humano, né? A rebeldia do homem em deixar de adorar o verdadeiro Deus e adorar outras coisas, coisas que ele transforma em deuses e se curva diante deles. E é uma armadilha que está assim muito presente nas nossas vidas, inclusive, né? Calvino tem outra frase muito característica que ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós estamos sempre prontos a cair na armadilha da idolatria. E só podemos ficar protegidos se nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Ela é o nosso escudo, porque a idolatria leva à ruína espiritual, né? Nós sabemos como o povo de Deus foi castigado severamente pelo próprio Deus por causa disso, né? Então o contexto era de idolatria. O povo estava adorando aos outros deuses. E isso significava sofrimento de todo o povo, de toda a nação. E o versículo 23, o capítulo 9, né, e os versículos que nós lemos, estão inseridos nesse contexto de uma pregação contra a idolatria, a apostasia da fé, né? Israel estava se prostituindo espiritualmente e Deus pesava a mão, castigando o povo. Ele castigava porque ele queria que o povo se voltasse para ele. Essa condição terrível do povo de Israel causava muito sofrimento no profeta. E ele chora diante de Deus e lamentava muito essa condição, né? E no início do capítulo 9, ele fala sobre isso, ele expressa esse sentimento, esse sofrimento, essa tristeza que ele tinha de ver o povo de Deus sofrendo por conta do pecado. Mas o sofrimento tinha um motivo. No versículo 13, 14, a palavra de Deus fala claramente que o povo estava passando por aquele sofrimento porque, veja como está aí no versículo 13 e 14, porque deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. O povo tinha virado as costas para a lei de Deus, para a palavra de Deus, e estava sofrendo com isso, porque eles mergulharam na idolatria. O povo que tinha sido escolhido por Deus, tinha sido separado por Deus, que tinha experimentado diversas situações que a ação de Deus foi poderosa, os livrando dos inimigos, os sustentando no meio de situações terríveis. Esse mesmo povo agora estava se curvando diante de outros deuses. Para vocês verem como a idolatria ela é perigosa. O povo tinha experimentado situações sobrenaturais de Deus agindo, mas mesmo assim eles se voltavam para outros deuses. E era recorrente na história de Israel, né? E nos mostra o quanto é perigoso a idolatria e o quanto ela cresce quando nós abandonamos a palavra de Deus, o apego à palavra de Deus, o apego à lei de Deus, né? E até hoje nós sofremos o perigo de cair nesse tipo de pecado, o pecado da idolatria. Por isso que nós devemos nos esforçar em conhecer mais e mais. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz instrução, ensinamento, e ela nos protege de cair no perigo, no pecado da apostasia, de abandonarmos a nossa fé. Então, nos versículos 23 e 24, nós vemos aí que
que quando o povo se afasta da lei de Deus, da palavra de Deus, ele se volta para outros deuses, para ídolos, né? Ele cita aí 3 elementos que levam o homem a querer, a deixar de dar glória a Deus para gloriar a si mesmo, dar glória a si mesmo, né? Ele cita a sabedoria, o poder e as riquezas, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Nós devemos nos gloriar em Deus, em conhecer a Deus, é essa a lição. A sabedoria, muitas vezes, enche o coração humano de vaidade, né? Naquela época, havia muitos sábios, e esses sábios, eles eram chamados para serem conselheiros das autoridades, e o profeta Jeremias denuncia esses sábios também. Ele fala no capítulo 8 que eles davam conselhos desprezando a palavra de Deus. E ele chamava de falsos sábios, né? A sabedoria do homem não é nada sem Deus, né? Ela não produz nada de importante. Nós não estamos falando aqui, tratando aqui de conhecimento, de inteligência, não. A sabedoria, a palavra de Deus nos ensina que o princípio dela é o temor do Senhor. A sabedoria do homem, ao invés de produzir um mundo melhor, produz cada vez um mundo mais difícil de se viver, de existir, de coexistir, né? Então, nós precisamos ter a consciência de que não podemos nos gloriar da sabedoria meramente humana. A sabedoria do homem não é nada sem Deus. Na palavra de Deus diz que, na verdade, o homem que se guia pela própria sabedoria é um tolo, né? E muitas vezes nós desprezamos esses ensinamentos que são tão claros na palavra de Deus. Ele fala aí também do poder, né? Nós nos iludimos quando nos sentimos autossuficientes, fortes. Diante de homens poderosos, nós ficamos admirados e nos esquecemos que toda a condição que temos e que pessoas que detêm poder, essa condição foi dada, e a posição que eles ocupam foi dada pelo próprio Deus, né? E muitas vezes nós ficamos assim, extasiados, admirados com o poder dos homens, né? E esquecemos que eles estão ali exatamente ocupando aquela posição porque foi o próprio Deus que os colocou lá. E ele fala também das riquezas. E nada leva mais perigo ao coração do homem do que as riquezas, do que o dinheiro. Nada tem o poder de fazer com que o homem se sinta mais autossuficiente e poderoso do que o dinheiro. Ainda mais no mundo de hoje. As riquezas iludem e trazem essa sensação de grandeza, de que o homem pode tudo. Isso é um perigo. O quanto da nossa vida nós temos dedicado a servir a esse falso Deus, o Deus das riquezas. A Bíblia nos alerta sobre isso e diz que nós não devemos colocar a nossa confiança nos bens materiais, nas questões materiais desse mundo. E nos traz um exemplo muito forte, que é a vida do Jó, né? Jó era um dos homens mais ricos que existia na terra, mas a sua confiança não estava naquelas riquezas. Tanto que ele perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Os reis que comandaram Israel naquele tempo, no tempo de Jeremias, eles se curvavam diante desses elementos: sabedoria, poder e riqueza. E a consequência foi terrível. O povo sofreu muito, o povo foi levado cativo. Nada disso que eles possuíam serviu para livrar eles, para os livrar daquela situação de sofrimento. Então, temos aí o versículo 24, que nos diz que nós devemos gloriar, na verdade, no Senhor, né? E a Bíblia nos ensina isso ao longo de toda a Escritura. No Novo Testamento, Paulo diz que o homem só tem motivo para se gloriar em conhecer a Deus, né? O homem ele não é nada sem Deus e sem a sua graça. E quem o conhece é que tem razão e motivo verdadeiro para se gloriar, né?
E não é somente conhecer a Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, compreender quem Deus é. E Deus se torna mais acessível, mais compreensível na pessoa do seu Filho Jesus. Através de Jesus, nós compreendemos a vontade de Deus de uma maneira assim mais clara, mais concreta. Por isso que precisamos conhecê-lo mais e mais e deixar que ele reine na nossa vida. E nesse versículo nós temos aqui 3 coisas que devemos conhecer de Deus. O versículo fala que ele faz misericórdia, juízo e justiça. E o termo que utiliza para misericórdia tem aqui um aspecto pactual, o amor de Deus dispensado a um povo necessitado, um povo que não tinha nada para oferecer, mas que mesmo assim é alvo do amor e da ação misericordiosa de Deus. No Novo Testamento nós temos o ensinamento sobre a graça de Deus, E é o ensinamento que Paulo tanto se esforça para mostrar para os homens, que reflete o caráter de Deus, que ele demonstrou na salvação, quando ele mandou o seu filho vir aqui se expor a todo tipo de sofrimento para morrer por homens que não tinham nada para oferecer. O versículo 24 que diz que Deus se agrada em demonstrar misericórdia, amor ao seu povo. Ele fala também de juízo, e o juízo é a condenação por conta do pecado. O pecado tem consequências terríveis, e a maior delas é ficar separado de Deus. Deus não aceita, não tolera o pecado, e todo tipo de pecado deve ser combatido de forma veemente. Nós não podemos brincar com o pecado e deixar que ele esteja presente nas nossas vidas. É uma batalha que nós vamos ter a vida toda. Somente quando morrermos ou quando o nosso Senhor Jesus voltar, é que nós ficaremos livres dessa guerra diária contra o pecado. Mas não podemos aceitar a presença dele na nossa vida, porque Deus não aceita o pecado. E ele fala de justiça também. E a Bíblia nos ensina que Deus é justo. E a Bíblia também nos ensina que Cristo é a justiça de Deus. Deus sabia que o homem não tinha condição nenhuma de satisfazer as suas exigências, de cumprir a sua lei. Mas ele nos deu o seu Filho, nos deu Jesus Cristo. E Deus foi justo em Jesus Cristo. E hoje nós devemos nos gloriar no Filho de Deus, nos méritos de Cristo. É um ensinamento maravilhoso que nos ajuda na nossa caminhada. Mesmo que nós nos sintamos incapazes de vencer determinado pecado nas nossas vidas, nós sabemos que temos Jesus Cristo, que ele morreu e que ele nos ofereceu o perdão. E nós sabemos que diante de Deus nós somos justos por causa dele. São ensinamentos básicos da nossa fé que toda vez é ensinado aqui na nossa igreja e que nós precisamos absorver isso e utilizarmos na nossa vida. O versículo diz que Deus se deleita nessas coisas. Deus se deleita em fazer isso e mostra o grande amor, a misericórdia em favor do seu povo. Por isso que nós devemos todos os dias nos esforçarmos por conhecer a palavra de Deus. Porque essas verdades vão nos deixar preparados para encarar o mundo, encarar as batalhas diárias, o pecado que nos assola. Nós sabemos que nós somos vitoriosos por causa de Cristo, e isso é ensinado em sua palavra. E tudo que nós venhamos a fazer só será agradável a Deus se nós tivermos uma correta compreensão de quem ele é. Por isso, deve ser um esforço de todo crente conhecer mais e mais. E conhecer a ele nos fará dar glória a ele em todos os momentos. E nos protegerá desse terrível pecado, que é o pecado da idolatria. Então, irmãos, que ele nos ajude a conhecê-lo mais e mais, que ele abra as nossas mentes, os nossos corações, para a necessidade que nós temos de, como crentes, vivermos
a palavra de Deus e sempre buscarmos mais e mais dele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, na tua casa, em comunhão com os irmãos. Que o Senhor nos ajude a olhar para a palavra de Deus e ver que nós precisamos de Ti, precisamos nos encher do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê a consciência de que precisamos cada dia mais nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra. E é dessa forma que nós vamos estar protegidos do pecado, Senhor, e dessa forma que nós vamos poder nos gloriarmos nas coisas corretas, Senhor, que é em Ti, que é o Senhor Deus que nos salva, que nos livra e que está sempre conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.